27 de novembro de 2025, quinta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes, queridos seguidores de minhas redes sociais, muito bom dia, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira, hoje dia 27 de novembro, nós celebramos facultativamente o dia de Nossa Senhora das Graças hoje. Recomendemos-nos a proteção da Mãe, né? Nossa Senhora das Graças, que nos proteja, nos conceda abundantes bênçãos por parte de Deus. Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 6, versículos do 12 ao 28. Naqueles dias, aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Daniel orando e fazendo preces a seu Deus. Foram ter com o rei e falaram a propósito do decreto. Ó rei, acaso não assinaste um decreto segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dirija a oração a qualquer divindade ou homem que não sejas tu, ó rei, seria atirada na cova dos leões? O rei respondeu: o que dizeis é verdade, como manda a lei dos medos e persas, e que não se pode violar. Então eles disseram perante o rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste, mas 3 vezes por dia ele faz suas preces e orações. Ao ouvir isto, o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens instaram com o rei e disseram: não te esqueças, ó rei, de que é lei dos medos e persas, que não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões. E disse a ele: o teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de te salvar-te. Trouxeram uma pedra e colocaram-na sobre a boca da cova, que o rei marcou com o seu anel, e os dos grandes da corte, para que nada se tentasse contra Daniel. O rei retirou-se para o palácio e foi dormir sem cear. E não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, chamou por Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? E Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. Com isso alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Quando o retiraram, nenhuma lesão mostrava a ele, porque acreditara em seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel e os fez lançar na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. Estes não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões caíam sobre eles, esmagando-lhes os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra: que a vossa paz se multiplique. Está decretado por mim que todo o território do meu império, todos respeitem e temam o Deus de Daniel,
Ele é o Deus vivo que permanece para sempre, seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, minha gente, um texto bastante comprido hoje, né? Mas é um texto muito legal, muito assim, a gente vai lendo assim, dá vontade de saber o que vai acontecer depois, né? Um texto muito bacana. Vamos lá, primeiro entender um pouquinho sobre o livro de Daniel. A gente sempre faz isso, mais uma vez, às vezes parece repetitivo, mas tem gente que escuta o nosso programa pela primeira vez e precisa entender, né? Então a gente sempre faz um apanhado sobre o livro, né, para entender um pouquinho sobre o livro. Depois a gente faz um apanhado sobre a perícope que foi lida hoje nesse dia, tá? Então vamos lá. O livro de Daniel, a gente precisa entender uma característica do livro de Daniel, gente, para a gente não se confundir, tá? O livro de Daniel, ele foi escrito no século II antes de Cristo. Era a época era a época do Império Grego, que se chamava também Império Seleucida, tá? Então, por que a gente explana isso? Para a gente entender bem o que vivia nessa época. O povo judeu estava sendo oprimido pelo rei Antíoco IV Epífanes. O rei tinha impedido do povo judeu praticar a sua religião. E o rei mandou todo mundo, queria obrigar os judeus a praticarem ações que iam contra as leis religiosas, comer carne de porco, adorar deuses gregos, enfim. Esse é o contexto do século II a.C., um contexto de opressão por parte do rei Epífanes, né? Ou Antíoco Epífanes, tá bom? Então o autor, ele escreve esse livro, mas a história que ele conta é a história de alguém que viveu não no século em que ele está escrevendo, no século II, mas ele conta a história de alguém que viveu no século VI a.C. E esse alguém é esse Daniel, tá? Daniel era um judeu que tinha sido exilado. Lembra que a Babilônia invade o reino de Judá, destrói a cidade, a capital, né? Destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo e leva todo o povo de Judá para ser escravo no exílio. E Daniel é um dos exilados, tá? Então, o texto escrito no século II retrata uma história que se passou no século VI, que foi a época do exílio da Babilônia. Para você entender um pouco, tá? Então, e por que o autor que está vivendo aquela opressão do rei Antíoco Epífanes no século II, ele escreve sobre algo que aconteceu no século VI? Porque a história vai mostrar que Deus sempre vence. E como o povo estava passando por uma opressão desse rei Antíoco Epífanes, lendo esse texto, o povo não vai perder a esperança. E vai dizer assim, os nossos antepassados já passaram pela opressão da Babilônia e venceram. Nós estamos vencendo, passando pela opressão grega e vamos vencer. Tudo bem, minha gente? Para a gente poder entender, tá? Agora, esse capítulo 6 que nós ouvimos hoje ouvimos o capítulo 6, versículos do 12 ao 28, ele narra a prova derradeira de Daniel. Daniel, ele é condenado à morte na cova dos leões e acontece o seu milagroso livramento, tá? Se você está ouvindo pela primeira vez esse programa, você perdeu toda a história de Daniel que a gente está contando desde segunda-feira. Você tem que escutar minha homilia desde segunda-feira, as reflexões, tá? Então a gente vem numa sequência. Daniel, ele vivia junto do rei. Agora a gente está falando da história, né? Não da época da escrita. A história de Daniel, que reporta ao século VI, né? Daniel, ele foi selecionado pelo rei Nabucodonosor
que era o rei da Babilônia, para ficar perto dele, porque ele era vidente, ele interpretava sonho, interpretava profecia. Até eu queria ter alguém assim perto de mim, né, o tempo todo. Então, Daniel ficava perto do rei Nabucodonosor. Então, é a época da Babilônia. Só que depois a Babilônia enfraquece e um outro império vai submetê-la, vai dominá-la, que é o Império Persa. Então, depois da Babilônia vem a Pérsia. Nós temos o primeiro rei persa, que é Ciro, né? E o segundo, me parece ser Dario, tá? Mais ou menos isso, não me recordo muito bem. Um dos reis persas é Dario, que é o de quem fala o texto de hoje. Então a gente percebe que esse Daniel da história, do livro de Daniel, ele viveu na transição do Império da Babilônia para o Império Persa. Ambos impérios, tanto a Babilônia quanto a Pérsia, teve influência no povo escolhido de Israel, ou de Judá, como queiram chamar. Não fala Judá e Israel, é a mesma coisa, porque nessa época só tinha um reino, né? O reino do norte já tinha sido destruído, né? Então só tinha o reino do sul, que é Judá, que depois passou a ser chamado de Israel de novo, né? Tá bom? Então esse capítulo 6 é um momento de provação derradeira dessa personagem, Daniel, tá? Dario, gente, chamado o Medo, né? Ele conquista a Babilônia, ele estabelece um novo governo. Então, Daniel agora ele é ancião, né? Mantém sua excelência, ele é promovido à posição de destaque, como nós ouvimos no texto, né? Os seus rivais ciosos conspiram contra ele, forçando o rei a assinar um decreto que proíbe a oração a qualquer deus, exceto ao rei, para tentar recriminá-lo, né? Então, essa perícope selecionada hoje, nós vamos dividi-la em 3 partes. Primeiro, a condenação de Daniel, né? Depois, a noite que Daniel passa na cova dos leões, e depois a vindicação e o decreto de Dario, quando os leões não atacam Daniel de maneira milagrosa, tá? É um texto bonito, de confiança inabalável em Deus, né? O poder de Deus é superior a toda a força humana. Isso é interessante. Então vamos lá, essas 3 pequenas partes. Primeira parte, do versículo 12 ao 18, que é a acusação e a prisão de Daniel. Então, é uma cena dramática, uma cena tensa. Os acusadores, eles usam a lei que era vigente enquanto Dario reinava contra Daniel, tá? Então, Daniel continuou rezando ao seu Deus e rezava 3 vezes ao dia, como todo bom judeu, como que se estivesse desobedecendo ao decreto do rei. Mas o rei, ele tem um afeto por Daniel, né? Ele tem um afeto, mas ele não pode mudar a lei dos medos e dos persas, né? Ele não pode mudar essa lei. A lei é irrevogável e absoluta, nem o rei pode anulá-la. Então aqui nós temos alguns elementos. A cova dos leões, que representa a morte certa, né, gente? O que é a cova dos leões? Acho que todo mundo sabe o que é cova, né? Como se fosse uma gruta, um buraco. Colocava a pessoa lá e lá dentro já estava preso leões que estavam há dias sem comer, há dias, há semanas sem comer. A hora que põe a pessoa lá, o leão vai atacar para poder ter alimento. Então a morte era certa. A pedra e os seletes, quando coloca a pedra e fecha a cova, é para que ninguém possa alterar a sentença. A cova é fechada e a pessoa que está lá dentro vai ser devorada pelos leões, tá? Então, a condenação é certa. Depois o rei faz jejum e tem uma insônia, né? Então, revela que o rei reconhece a injustiça
E o rei está esperando pelo milagre do Deus de Daniel. Tá? Então aqui, inclusive o rei fala, né? O teu Deus a quem tu serves, continuamente, ele mesmo te livrará, Daniel. Então, era um rei não crente, mas que, de certa maneira, expressa fé na intervenção divina, né? Muito bonito isso. E a gente, colocando na vida da gente, né? Às vezes nós que estamos na igreja, quando passamos por momentos difíceis na vida, nós questionamos a Deus, nós esperneamos, nós muitas vezes perdemos a fé. E às vezes tem pessoas que nem vão à igreja e estão passando por momentos difíceis e demonstra a fé muito maior do que nós, né? É mais ou menos isso que aconteceu aqui com esse rei pagão, né? Uma ironia teológica, né? Um rei pagão prisioneiro de suas próprias leis humanas, enquanto Daniel está prisioneiro de uma cova de leões. Ele manifesta a sua confiança no Deus de Daniel, né? Então é interessante. Muito bem. Então o que nós podemos colocar nessa primeira parte na nossa vida? Primeiro que a fidelidade tem um preço, né? Daniel, ele sabia que se ele continuasse com as orações, conforme está prescrito na sua religião, ao Deus verdadeiro, ele uma hora ia ser preso. Minha gente, a nossa fé vai ter um preço. Se a sua fé, a minha fé, nunca nos custou nada, é porque nós estamos vivendo uma religião frouxa, morna, superficial. Vai ter momentos que a gente vai ter que escolher coisas que a gente gosta. Deus e coisas que a gente gosta. A gente vai ter que escolher Deus. Vai ter momentos que a gente vai querer fazer coisas que, como nós somos de Deus, nós não poderemos fazer. Vai ter momentos que nós queremos levar uma vida de maneira diferente, como Deus nos sugere, e nós não levaremos, porque nós amamos a Deus. Então, vai ter um momento que vai ter um preço. Daniel, ele continuou rezando, teve o preço. As pessoas viram e denunciaram. Tá? Outra coisa que nos ensina esse texto é que os sistemas humanos são falhos, né? As leis dos medos e dos persas, por exemplo, aparentemente são onipotentes, mas elas não podem resolver a injustiça, né? Porque Daniel foi preso injustamente. Ele não cometeu nenhum delito contra a sociedade persa, né? Ou seja, uma lei justa. Tá? Muito bem. Outra coisa, nós vemos aqui anteposição, consciência e conformismo, né? Daniel, ele não buscou brechas legais ou compromissos. Ele orou como sempre havia feito. Simplesmente, de fato, eu estava rezando. Isso não é motivo de injustiça nenhuma, porque eu não fiz mal para ninguém, mas eu estava rezando, meu Deus. Então tá bom, eu vou lá, vou pagar o crime. Vou pagar a pena, aliás. Então, ele simplesmente confiou em Deus. A verdadeira fé, ela não calcula. Ela não é desonesta, né? E nós vemos aqui também o papel da oração consistente, né? Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Então não era uma questão de circunstância, mas era um hábito de profunda comunhão com Deus. Uma pergunta para mim e para você. Nós temos rezado de maneira assídua, disciplinada? Olha, vou dizer a vocês como um padre, gente, né? Um sacerdote falando. Os barulhos das atividades do dia, né? A pressão das pessoas querendo respostas do padre e tantos outros compromissos e coisas. Se nós sacerdotes, estou falando testemunho de nós sacerdotes a partir do que eu vivo, né? Se nós sacerdotes não colocarmos a regra, este momento, este horário é para minha intimidade com Deus, colocar o horário, disciplina, a gente não reza, gente. Você já abre o olho e já tem gente no celular cobrando alguma coisa,
Você já lembra que você tem compromisso, você já lembra que tal coisa, e aí já começa a agitação. Você começa o dia até sem rezar. Então, oração, gente, é questão de disciplina. Se você está meio bagunçado na sua vida de oração, é claro que, já expliquei várias vezes, tem vários tipos de orações, né? Até o Catecismo da Igreja Católica, na quarta parte, ele ensina tudo sobre oração, os tipos de oração, né, que existe. Existe aquela oração que a gente faz ao longo de todo dia, que é conversar com Jesus, mas a oração vocal, que é o primeiro tipo, ela é necessária, ou seja, eu tenho que ter um horário para eu parar de tudo, ler um texto bíblico. Nós padres temos que rezar a liturgia das horas, né? Você leigo, ler um texto bíblico, parar um pouquinho e escutar uma homilia, como por exemplo a minha homilia. Questão de colocar horário. E Daniel, ele fazia isso. Isso ajudava na sua fidelidade a Deus, né? Então, é muito interessante. Depois nós vamos para a segunda parte, que vai do versículo 19 ao versículo 23, que é Daniel já colocado dentro da cova, e acontece o milagre da proteção divina. Então, o milagre é direto, inequívoco e total, né? O anjo de Deus intervém, né? Então, Daniel mesmo fala especificamente, o anjo fechou a boca dos leões, né? Não apenas manteve os leões apáticos, né? Mas já agiu de maneira sobrenatural, fechou a boca dos leões, né? Então, Daniel, ele está ileso, né? O versículo 23 diz que nenhum dano foi achado em Daniel. Nenhuma ferida. Não há ferimentos, não há sinal de luta. É proteção absoluta. Então, a confiança de Daniel em Deus, ela é validada, né? Ela é validada, né? Ele mesmo diz porque havia o rei diz, né? Porque havia confiado no seu Deus. Então, o milagre, ele é uma resposta à fé de Daniel. Isso aconteceu porque você confiou no seu Deus. Olha só. Então, Daniel, ele não questionava a justiça divina, né? O texto diz, ele foi achado inocente perante Deus. A sua inocência não é sinônimo de ter agido bem por ser corajoso, mas de ter mantido a sua integridade moral e espiritual. E o rei reconhece, gente, que interessante, a divindade, né? O rei chama de Deus vivo a quem ele não servia antes. O contraste com os deuses de ouro, de prata, lá do rei Baltazar, babilônico, lembra? Né? O rei Baltazar que tinha, nós ouvimos o texto, a imagem de Daniel das mãos, né? E Baltazar estava lá se deleitando e servindo Deus de ouro, prata, de bronze. Nossa. Então, a diferença do rei Dario, né? E a alegria do rei, né? Que é manifesta aqui, não é meramente uma emoção, mas é uma alegria teológica. É reconhecimento de que Deus realmente governa, né? Tá? Então, o que isso diz para a nossa vida? Primeiro, os milagres que acontecem ao longo da história, a gente vê na história do cristianismo tantos milagres, né, gente? São respostas à fé daquelas pessoas. Tá? Então, quando Deus se calar, né, que nós também saibamos, como Daniel, simplesmente esperar confiante em Deus. Daniel, ele simplesmente continuava rezando. Ou seja, Senhor, eu sou teu, cuida de mim, é sua missão. Eu estou fazendo o que eu devo fazer. Olha a perfeita confiança de se entregar sem saber o que vai acontecer, né? Isso que é verdadeiramente fé, né, gente?
Se a gente for olhar bem nossa vida, muitas vezes nós não temos fé coisa nenhuma, porque nós queremos prova, nós queremos certezas, né? Nós queremos certeza de que vai dar certo. A fé, ela se prova de maneira genuína quando nós não temos certeza de nada. Muito, muito interessante. Muito interessante. E por último, os versículos do 24 ao 28, que é a retaliação e o novo decreto que o rei ele emite, né? Então, acaba acontecendo a inversão total da situação, né? Aqueles que acusaram Daniel, eles foram lançados agora na cova, com seus filhos e suas mulheres. E os leões imediatamente os destroem. De maneira o que não aconteceu com Daniel, né? Nós vemos que quando as pessoas elas atentam contra aquilo que é de Deus, elas sofrem as consequências. E nós temos um Deus que é justo, né? E as injustiças têm consequências reais e imediatas, né? Então, os perseguidores eles provam na própria carne o que tentaram infligir contra Daniel, né? A gente tem vivido alguns acontecimentos no cenário político do nosso país que, olha, minha gente, tá difícil de descer goela abaixo essas coisas. Tá difícil. Uns acontecimentos de injustiça, né, que a gente tem visto nos noticiários. É aquela coisa, a vontade que dá é postar nas redes sociais e mostrar, né, o silêncio da oração. Deus, ele sempre honra, né? Ele sempre honra aqueles que são injustiçados. Sempre honra. Por isso a necessidade de continuar rezando. O mal nunca vai ter o ponto final, gente. A vitória final. Nunca. Né? E daí o rei Dario, ele reconhece a supremacia de Deus, né? O Deus de Daniel agora é reconhecido como Deus vivo, o Deus eterno, o Deus que permanece para sempre, cujo reino não será destruído, né? O seu domínio durará até o fim, o Deus que salva, que livra, o Deus que faz sinais, faz maravilhas. Então, um rei pagão proclama a majestade do Deus de Israel a todos os povos, nações e línguas. Bonito ver isso, né? Então, minha gente, Daniel ele prospera sobre 2 reinados, né? Como eu falei para vocês, né? Dario e Ciro, que é o rei persa, né? A fidelidade, ela não resulta em martírio silenciado, mas em honra e influência duradoura, tá? Então, nós vemos aqui a ironia final de todo esse enredo de hoje. Tentaram destruir Daniel com um decreto, mas fracassaram. Dario fez um novo decreto, dessa vez exaltando o Deus de Daniel. Os inimigos queriam silenciar a oração de Daniel e o resultado é a proclamação real a todas as nações e a destruição dos inimigos. Então, minha gente, a justiça divina, ela é certa, né? Ela é certa. Deus ele não permite que a injustiça prevaleça indefinidamente. Deus não permite. Então, esse texto que nós ouvimos hoje, para não delongar muito, que o tempo do nosso programa já está acabando, né? É uma narrativa magistral de fidelidade, de milagre, de vindicação divina, né? Então, a fidelidade inabalável a Deus, ela tem poder transformador, gente. Deus defende aqueles que são dele, aqueles que lhe são fiéis. A justiça divina é certa, né? E quando nós damos testemunho público de que somos de Deus, no caso do Daniel, rezava publicamente, sem medo, né?
isso provoca conversão nas pessoas e Deus nos honra. A necessidade de dar testemunho público para que mais gente possa compreender e passar a amar a Deus, né? Então, um testemunho muito bonito de fidelidade para com Deus. Muito bom. Minha gente, então nós vamos encerrar esse programa, que você possa levar essa mensagem de hoje no seu dia, no seu coração, crer que a justiça divina, ela pode até estar silenciosa e tardando, mas ela nunca falha, né? Que Deus abençoe você. E hoje peçamos a intercessão poderosa de Nossa Senhora das Graças, que interceda por nós, né? Por nossas lutas diárias, né? Por nossas batalhas. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.